Fala amigos, e aí, tudo bem? Como estão? Tudo certinho, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Psicotópico. Hoje aí, continuando a nossa jornada, né, a nossa trilha de conhecimento sobre questões de hábitos, né? E como sempre eu digo, né, tudo que a gente vai dialogando aqui é tudo uma construção, né, de conteúdo, de conhecimento, então é bem interessante se você assistir o vídeo passado antes de assistir esse aqui, né, porque vai te dar uma base e a gente vai construindo um conhecimento juntos, beleza? Então, basicamente, hoje o tema é sobre como recompensar uma criação de hábito, que às vezes pode ser difícil, como fazer que o processo de criação de hábito, de criar um hábito, fique mais rápido, mais fácil, mais prático, né? Como é que a neurociência ela pode nos ajudar a colocar um hábito diferente, né, que pode ser mais benéfico na nossa rotina, quais os mecanismos do cérebro para fazer com que de fato, né, esses hábitos que, cara, algumas vezes podem ser difíceis, né, de colocar, porque a gente acaba meio que perdendo a ideia de recompensa, né, de motivação. Mas enfim, a gente vai ver algumas pesquisas que que nos indicam, né, algumas maneiras para, enfim, para que isso seja feito de uma maneira mais prática, né? E mais efetiva também, né? Eu acredito. Então, foi fazendo pesquisas dentro da ciência sobre esse tema. É, é interessante como muitas coisas se conectam ali e algumas vezes pode parecer de certa forma até meio controverso, mas quando a gente faz um raciocínio, quando a gente começa a pensar como é que o nosso cérebro funciona, né, faz muito sentido. Então, algumas coisas a gente já tinha visto antes, algumas coisas vão aparecer de uma maneira diferente, mas vai ser um conteúdo que vai ser bem importante, né? Vai ser bem claro, né? Eu acredito assim, né? Bom, algumas pesquisas elas indicam que para a gente acelerar, né, essa questão de fazer o hábito ficar de fato, digamos assim, consolidado dentro do nosso cérebro, né? É, o primeiro ponto que a gente indica que é importante são recompensas extrínsecas, né? Recompensas de fora, né? Uh, por quê? Porque as recompensas extrínsecas de fato são muito dopaminérgicas e dentro do estriado isso faz uma conexão muito forte, né? Então, primeiro ponto, muito importante a gente lembrar, tá? Vamos guardar isso na mente para que a gente consiga fazer o raciocínio, né? Ou seja, toda criação de hábito, todo execução de comportamento, ele vai precisar de recompensas que venham de fora, recompensas imediatas, né? A gente não vai querer dizer que recompensas extrínsecas são as vilãs da história. Não, elas são importantes, né? O problema é que as pessoas acabam exagerando na questão de recompensas extrínsecas. E aqui a gente fala justamente de um uso estratégico, né? Estratégico para construir o hábito. Ou seja, é, se recompensar de uma maneira correta, numa maneira que seja reforçadora desse comportamento, né? Então, cada comportamento vai ter algum tipo de recompensa. Então, cabe, né, a pessoa que está fazendo esse planejamento, ela mesmo ter esse cuidado, né, e planejar uma maneira de se recompensar, né. Agora, né, no outro lado da moeda, né, outras pesquisas também indicam que, apesar de uh, a recompensa intrínseca, né, a recompensa que já está ali dentro, né, coisas que não precisam ter alguma recompensa de fora, só executar, teoricamente já deveria dar, né, um prazer, às vezes que numa medida menor, né? Elas são muito mais importantes para manter ao longo do tempo, né? Então, como a gente tem as recompensas extrínsecas reforçando de uma maneira tão forte nosso sistema de recompensa, a gente tem as recompensas intrínsecas, né? Que são coisas, prazer em correr, prazer em fazer uma atividade física, prazer em estudar, prazer em adquirir um conhecimento novo, prazer em ter uma leitura, sabe? Prazeres
que não tem uma recompensa de fora, mas que são recompensadores no sentido de construção, né, de algo, né, construção de um objetivo, de uma meta, algo que você vai poder olhar e você vai dizer, ó, eu consegui fazer isso, cara, eu tô orgulhoso de mim mesmo, isso aqui pra mim vai ser bom porque agora eu tô com conhecimento a mais. Essas são as intrínsecas, elas são muito mais importantes para ao longo do tempo elas conseguirem manter, né, esse hábito ao longo do tempo, né. Enfim, existe toda uma base, né? Uma base para esse processo. Então, é como se fosse tijolinho por tijolinho, né? Essas recompensas intrínsecas. Então, o que isso quer dizer? Que vale muito a gente entender o porquê que a gente está fazendo, obviamente, os hábitos, né? Por isso que alguns hábitos são muito difíceis, né? Porque essas recompensas são muito mais difíceis de serem notadas. Mas, então, uma chave muito importante para a criação de um hábito positivo é, de fato, conseguir ver essas pequenas recompensas, né? Para que elas formem algo grande no final, né? Então, isso ao longo do tempo vai fazer muita diferença, né? Coisa que recompensas extrínsecas não conseguem, mas obviamente elas também têm o seu papel muito importante, né? Algumas outras pesquisas, né? Elas indicam que no sentido da pesquisa, né, que recompensas gamificadas fazem também reforçar, né, o sentido de recompensa e de criação de hábito, de formulação de hábito, né, e de manutenção também, né. O que seria isso? Né? Recompensas com pontos, recompensa com níveis, né? Então, claro, né, nessa pesquisa foi algo muito específico, né? São recompensas gamificadas, né? Com pontuação, com ranking, mas o que isso traz para nós, né? Para a gente dentro do nosso contexto, da nossa vida diária, que é muito importante e de fato a gente não consegue entender isso de uma maneira, mas essa pesquisa ela acaba indicando um pouco como é importante a gente anotar, a gente perceber as nossas vitórias, perceber como a gente melhora, perceber como a gente aumenta. Geralmente quando a gente cria um hábito, né, que a gente acha importante, a gente sempre vê as dificuldades que vão chegar, as dificuldades que vão se opor, né, em questão de objetivos. E a gente muito dificilmente para ver aquilo que a gente começou, né? Pô, eu comecei e eu não conseguia fazer isso, agora olha só como eu já cheguei, né? Então, isso é muito interessante, né? Essa pesquisa mostra como para a consolidação de um hábito, né, é importante a gente ter uma noção de onde a gente partiu e o tanto que a gente evoluiu, certo? Então, também é mais uma chave muito importante, né, pra gente entender e conseguir construir, né, de fato, um âmbito onde esses objetivos, esses hábitos sejam formados e estabelecidos, né. E aqui, por último, eu separei duas pesquisas também que são bastante interessantes, né, que aqui a gente entende, né, essas meta-análises, esses estudos, eles entendem que é muito importante a questão de recompensa, né. Por que é muito importante a questão de recompensa? Porque a recompensa ela tá de fato relacionada com uma resposta fisiológica do nosso cérebro, né? Então, basicamente tudo se resume, né? Tudo volta no caminho contrário. A recompensa, né? As intervenções com recompensa dentro dos hábitos mostra que se a gente for fazer algo que não tem um objetivo, que não tem um resultado, que não tem uma recompensa, né, a gente não vai conseguir finalizar um hábito. A gente não vai conseguir estabelecer e consolidar ele, né? Então, a gente tem que entender que isso vem muito no nosso sistema de recompensa, nosso sistema dopaminérgico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para nós podermos fazermos um hábito, né, para esse hábito se consolidar, precisa de motivação. A gente precisa entender o porquê que a gente faz esse hábito. A gente precisa entender o porquê que essa ação está sendo executada de uma maneira clara, né? Muitas vezes a gente busca fazer um hábito, né? A gente começa com uma expectativa e acaba não se mantendo, acaba não se tornando claro novamente o porquê que a gente está fazendo. A gente acaba se esquecendo e fazendo e repetindo por uma questão de repetição, né? Então chega um momento que isso se esgota, né? Então é muito importante a gente sempre ter em mente que para a criação desse hábito e fazer isso que a gente deseja, isso que a gente quer, a gente precisa sempre manter em mente o porquê a gente está fazendo e ao longo do tempo ir vendo essas recompensas, né?
recompensas extrínsecas, recompensas intrínsecas, né? Então, elas precisam aparecer, elas precisam existir, porque se não existem, né, esse hábito não se mantém, essa é a verdade. Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue manter um hábito positivo se a gente não consegue ver um resultado e uma recompensa, né? Existem muitas outras coisas que são muito mais recompensadoras, né? E tem essa questão do pouco esforço, né? Digamos assim. Então, basicamente, tá? Para a criação de um hábito, para a manutenção dele, né? Para consolidar e estabelecer esse hábito, a gente precisa de recompensas extrínsecas, recompensas que vêm de fora, casualmente, né? Nem sempre, mas de fato algumas coisas que te recompensem por ter um progresso que vem de fora, certo? Principalmente recompensas intrínsecas, né? Recompensas por executar as ações, executar os objetivos, executar os resultados, todas essas recompensas, né, elas têm que vir do próprio ato de praticar a ação, certo? Então, essas que conseguem manter e conseguem consolidar os hábitos são recompensas que já estão simplesmente pelo fato de praticar a ação e tentar manter o hábito, certo? Questão de ver o quanto já fez progresso dentro do hábito, né? Não perder de vista onde começou, né? O que já fez, aquilo que possivelmente também vai conseguir alcançar, mas principalmente ter uma noção de que já se superou muitos problemas, né? Enfim, isso vai ter uma motivação a mais, né, para manter o hábito, certo? E por último, ter recompensas, e as recompensas indicam, né, que existe uma necessidade de uma motivação clara de por que fazer os hábitos, por que fazer os objetivos. Não deixar com que se esqueça isso e se perca. Então, tem que sempre continuar se lembrando do porquê faz e o que já se conseguiu com esses hábitos e com essas ações que a gente se pratica, né? Então, basicamente esse é o sistema, né? É o sistema que a gente pode usar para que aquele hábito que muitas vezes é difícil, aquele hábito que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de manter na nossa vida, ele seja formado. E que a gente possa fazer ele sem ter uma dificuldade, sem sentir com que seja um peso, né? Porque depois que você entende o porquê você faz, você começa a ver o resultado, é algo muito positivo, né? E geralmente não precisa mais ter esse esforço tão grande, né, para manter o hábito, né, para manter essa coisa que teoricamente faz bem para nós, né? Então acho que basicamente é isso, gente. Sim, é algo que muitas vezes a gente tem que colocar em prática, a gente tem que transformar esse conteúdo para nossa vida, pensar como é que isso pode ser útil para mim, né? E fazer um planejamento, fazer uma ordem de como executar isso para que essas coisas fiquem mais fixadas, né, dentro da nossa mente, né? Porque é muito fácil ter hábitos ruins, porque são recompensas rápidas, com pouco esforço, e o nosso cérebro gosta muito disso, e essa é a verdade, né? Então, a gente tem que muito se policiar e ter uma atitude estratégica inteligente, né, para criar hábitos positivos, né, para superar essas barreiras, né, que a gente mesmo se impõe, né? Então acho que esse conteúdo é muito importante para isso, certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha lembrado de tudo também. Mas se eu não tiver lembrado, nos próximos vídeos eu vou falar sobre. Deixa o gostei se gostaram, comentário se quiser aqui, compartilhe se você acha que é importante esse conteúdo para alguém e se inscreva no canal ainda se não é inscrito, tá? Me ajuda muito de verdade para continuar esse projetinho que eu tô fazendo, beleza? Então é isso. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, até mais.